Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast novamente. Estamos novamente aqui juntos para compartilharmos da verdade de Deus, a verdade da palavra que muda a nossa mente, transforma o nosso pensamento e transformando o nosso pensamento nos possibilita desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bom ter você aqui. Eu já quero pedir para você chamar as pessoas, convida aqueles que ainda não entraram, os irmãos estão chegando, convida o pessoal da sua célula, seus parentes, porque hoje o assunto é importante. O assunto é muito relevante, nós vamos responder, nós vamos colocar à luz da palavra se perdemos ou não perdemos a salvação. E para tratar desse assunto eu tenho comigo aqui meus amados pastores que fazem parte do nosso presbitério da Videira em Cuiabá, pastor João Paulo Amaral e pastor Alexandro Dotto. E aí, qual a expectativa, João Paulo, para essa noite? Hoje nós estamos com bastante expectativa, né, de o que Deus vai falar aqui. Eu vi as perguntas já que alguns irmãos mandaram. Eu acho que vai ser uma noite muito esclarecedora, muito instrutiva. Eu tô com bastante expectativa hoje. Muito conteúdo da palavra. Hoje tem conteúdo. Hoje nós vamos ser aqui apertados e torcidos pelos irmãos para provar biblicamente que não perdemos a salvação, não é isso? É verdade. E há muita dúvida sobre isso, né? Muita dúvida. Muita dúvida. E mas aí, hoje vamos esclarecer. Tá disposto a encarar as perguntas dos irmãos? Tem pergunta aqui que não é fácil não, hein? É verdade. Bom, eu creio que o Senhor nos colocou aqui, né? Então o Senhor vai nos capacitar para isso. Eu sou convicto que a salvação não se perde, então nós vamos usar os argumentos bíblicos. Amém, né? Tem que ser. Sempre. Usá-los. Sempre o argumento bíblico. Mas você sabe também que existe uma grande parte dos crentes brasileiros, principalmente no Brasil, que acreditam que salvação se perde. Não é? E usam argumentos bíblicos. E usam, com certeza. E há espaço para isso, sim. Há espaço para esse argumento, para que eles tenham esse argumento. Inclusive, nós respeitamos, obviamente, claro, respeitamos a opinião dos irmãos e não queremos aqui parecer que nós somos, assim, tratar com sarcasmo ou donos de toda a verdade. Simplesmente nós defendemos a nossa fé com base na palavra. A nossa crença está baseada na verdade que cremos pela palavra. A gente costuma dizer, né, pastor, que se você crê que salvação se perde, cuida dela, né? Cuida para não perder. Tudo bem, né? Tudo bem não, porque isso prejudica demais. Limita muito a vida do crente, essa questão de você não ter a convicção, a certeza da salvação. Mas a relevância também é, obviamente, que nós falamos para quem nos ouve. Claro. E quem nos ouve, via de regra, é o nosso povo, é o povo da Videira, parentes dos irmãos da Videira, e essas pessoas, elas muitas vezes, ou ultimamente, elas não têm tido tanta base na palavra a respeito desse assunto, porque já faz muito tempo que a gente não trata disso. Antes de começar aqui, eu estava conversando com o João. Qual foi a última vez que nós tratamos, João? Acho que foi em abril de 2021. Já tem mais de 2 anos que a gente falou sobre isso. Abril de 2021. Então, em 2 anos, né, vamos calcular aí que uma base de 150 a 200 irmãos, em média, são batizados na Igreja Videira. Fora aqueles que vêm para o nosso meio, que vêm de outras igrejas. Por mês, né? 200 por mês. Os 200 por mês. Em 2 anos é muita gente. Muita gente. Nós estamos falando aí para mais de 1.000 pessoas, com certeza, que já estão no nosso meio, mas que ainda não ouviram as bases, talvez os argumentos bíblicos, né? Para a nossa convicção, para formar essa convicção. E é muito importante. Essa é a formação da identidade. Né? Até porque muitos também, no Brasil, a grande base das pessoas são católicas, né? E para o catolicismo, eles creem na perca da salvação, né? Então, católico também crê que salvação se perde. Crê que salvação se perde. Então, eles vêm com essa base, com esse ensino. Eu escutei muito a respeito que... só que o católico ele tem uma saída, né? A perca de salvação, que ele fala do purgatório. Ele sempre usa o purgatório como, tipo assim... perde, mas tem jeito de pegar de volta. Isso, mais ou menos isso, né? Eu acho que tem um pouco a ver, acho que a época da Inquisição lá, que
eles, né, colocavam as moedas no tilintar Você teve lá em Wittenberg, né? Wittenberg, né? É porque eu me lembro muito, eu vim de uma família católica, eu me lembro muito que eles rezam muito, né, pelas almas que foram. E essa questão do rezar pelas almas tem a ver com tirar do purgatório, né? Tem um livro, apócrifo, né, que fala sobre o purgatório, né? Macabeus, eu acho. Acho que é Macabeus, isso. Que aí eles falam a respeito disso, que quanto mais você reza pelas almas, por isso que eles fazem isso, é como se estivesse passando por uma purificação para ele ir para o céu. Né? E aquelas pessoas que não eram católicas, essas sim, iam para o inferno. Tipo, então, que não se batizavam, que não... Porque o que não é batizado, ele é pagão, né? Isso, isso. Ele é pagão e aí eles daí já tem salvação. Então, assim, eu acho que eles têm mesmo essa questão de pensamento que estão passando por uma purificação. Eu não sei se ele pensa que o católico mesmo vai para o inferno. Na verdade, tem os pecados mortais. Quando o católico ele comete o pecado mortal, né, ele precisa pagar uma penitência para poder ser salvo. Entendi. E um dos pecados, por exemplo, os mortais é o suicídio. Por isso que crê que o suicida, né, não é salvo, ele perde a salvação. Porque se ele suicidou, como é que ele vai pagar a penitência? Não tem tempo, né? Não tem tempo de pagar. Mas então, e qual é essa penitência? A penitência, geralmente, os padres, né? O padre ouve a confissão e estabelece qual. Então é um pecado mortal até que você confesse e pague a penitência. Ele deixa de ser mortal. Isso, a graça, para eles a graça, ela é renovada quando a pessoa paga a penitência. Então, por isso que eles pagam a penitência. Então eles acreditam um pouco nessa graça aí. Acredita. A graça de renovar. Mas se você morreu sem pedir perdão, aí está lascado. Aí está lascado. Entendi. Se esqueceu de algum pecado, então... Você vai de tobogã pro inferno, né? É muito complicado essa crença, não é fácil. Agora, não é só o católico, o crente evangélico, via de regra, depois ali, quando Jacobus Arminius levantou essa bandeira, né? Então, isso começou a ser tratado, se bem que na época de Armínio, ele foi tido como herege. Mas depois isso cresceu no meio dos evangélicos, inclusive no meio dos pentecostais, e hoje, como os pentecostais são maioria no Brasil e os neopentecostais, então essa crença impera. É que não falava de perda de salvação, né? Não, antes não existia não era isso. Algo não era. Com Lutero e com João Calvino, eles criam na graça, né? Na graça, que é o favor imerecido. Foi a revelação que Lutero teve, né? Da graça e do amor de Deus, com base no livro de Romanos. E o protestantismo começou assim, crendo na graça. A igreja reformada tem base nas solas. As 5 solas, né? Oi. E a graça era completa. A graça salvava o homem, que o homem não merecia ser salvo e foi salvo. Mas aí o Jacobus Arminius, que era calvinista, depois, no meio da discussão, ele se desvirtuou para... eu quero dizer para vocês que é um assunto que eu gosto muito e não é um assunto que eu discuto há pouco tempo, porque eu me lembro quando eu era adolescente, a gente fazia gincanas nos acampamentos de adolescente, 15, 16 anos, e eu já vou completar 50, então isso faz bastante tempo. E a gente fazia debates teológicos acerca de perda da salvação ou salvação eterna. E eu já defendi que salvação se perde quando adolescente. Já defendi bastante. No seminário a gente teve isso de metade da sala defender que perdi, metade tinha que falar que não. Mesmo que você não cresce, você deveria levantar uma tese. Eu fiquei com que falava que perdia. Então esse exercício é muito bom, porque eu acreditava que perdia. Então você também acreditava que perdia? Acreditava. Demorei para... Então, mas quando você vai estudando, quando você vai se aprofundando e você vai entendendo, e hoje eu espero trazer clareza para os irmãos, quando você vai entendendo o conteúdo, a graça, o caminho da salvação, você vai percebendo que faz mais sentido, é mais lógico você crer que a salvação é eterna e que a salvação é nos dada e nunca conquistada. Eu acho que essa vida no espírito, ela leva cada vez mais esse processo da convicção, né, da não perda de salvação,
da perda de salvação. Por quê? Porque o Espírito de Deus que testifica que nós somos filhos, né? Isso. E quando nós temos essa revelação da filiação debaixo da palavra da graça, por mais que você peque, por mais que você erre, você não perde essa convicção no seu espírito, né? De que Então, você na verdade, é salvo. Se você olha para a graça e para o amor de Deus como o veículo, o motivo da nossa salvação, não faz sentido você perdê-la, não é? Porque a palavra em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus é uma dádiva. É Deus dando, né? Sim. Então, a graça é a dádiva. E o motivo da dádiva é o amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, João 3,16. E Efésios 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, é um complemento de ideias que te levam a crer que o caminho da salvação é o amor de Deus por nós, não o nosso amor por ele. Né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós quando éramos pecadores. Então, quando você vê todo o caminho da graça, que é o amor de Deus, e você compreende que a palavra afirma, Paulo ele tem o cuidado de afirmar que não por obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Veja, não faz sentido pensar que você vai perder algo que você nem mesmo pôde conquistar e nem participou. Mas eu acho interessante até o tema aí do podcast nosso, novamente, é porque as pessoas elas já vêm com uma linha de pensamento durante toda a vida. Para ela passar por esse processo de transformação, de que agora eu tenho que crer na graça, crer em algo diferente, não é fácil. Então, eu estava estudando sobre Atos, lá em Atos 15 nós temos o primeiro concílio da igreja, porque os judeus que se converteram ao cristianismo, ele queria que os gentios circuncidassem e guardassem a lei. Sim. E a Bíblia fala que houve grande discussão para que não colocasse sobre os gentios o peso da lei. Sim. E os judeus demoraram muito para crer, inclusive Pedro. Pedro, né? Ele foi exortado, né, por Paulo, acho que foi. Por Paulo. Exatamente. Paulo, que ele tava, é verdade. Ele estava querendo circuncidar os... Não é simples essa renovação fácil, da mente. Não é fácil, não é simples. É só pelo Espírito mesmo. É só pelo Espírito. Espírito e a palavra. E também eu acredito que nós somos cooperadores. Eu acho que também você tem que deixar ser persuadido pela palavra. Porque alguns leem a palavra e falam, não, mas deve ter outro texto diferente e não aceitam o texto puro e simples. É que, na verdade, também tem a questão de você entender que a Bíblia, ela nunca se contradiz. Então, ela é um compêndio, ela tem uma verdade e ela precisa se complementar. Então, quando eu tenho um texto que não está complementando com o outro, eu tenho um texto que está supostamente contrariando o outro, eu preciso ter humildade para dizer, olha, eu acredito que a Bíblia não se contradiz. Então, o que está acontecendo aqui é que eu não estou sabendo o que a Bíblia está dizendo. Eu preciso ter revelação desse texto. Ter essa humildade é bom, porque você se abre para interpretar. Agora, quando a pessoa simplesmente diz, isso daqui tá contraditório, e não quer se abrir para a renovação da mente, realmente eu acho que daí fica mais complicado de mudar o pensamento, né? Se arrepender. E há bastante contradição no primeiro momento ao olhar, quando você lê o Antigo Testamento comparando com o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento Deus tratava de uma maneira com o homem, né? Que era pela lei de Moisés. Outra e no dispensação. no Novo Testamento é pela graça. Então, geralmente, quando nos confrontam, pelo menos quando me confronta, eles pegam muitos textos do Antigo Testamento
para contradizer a graça, mas não perceberam que mudou o tempo, né? Jesus veio. A dispensação é outra, né? É importante isso que ele está falando, de não perceber que mudou o tempo. Fazendo isso, o que as pessoas estão fazendo é realmente menosprezando a cruz. Eles não acham que a cruz não deu toda essa diferença. Então, o que nós precisamos é salientar e repetir incansavelmente é que houve sim a diferença. Existe, uma história. Antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é outra. Entendeu? A cruz fez toda a diferença. A dispensação mudou, né? Exatamente. E nós vimos a promessa se cumprir. E agora, depois que o sacrifício foi feito, a dívida foi paga, Jesus Cristo ressuscitou e foi assunto ao céu, nós vivemos uma outra dispensação em que o Espírito de Deus só agora habita dentro do homem. Antes não habitava. Ele visitava. Tanto que João Batista nem experimentou, né? A visitação do Espírito Santo, né? De fato. E foi o maior dos profetas do Antigo Testamento. Que ele é né? o menor no reino do reino dos céus, né? Então, essa diferença é muito importante. Saber que a cruz mudou tudo. A nova dispensação, Jesus se refere dizendo a nova e eterna aliança. E Gálatas, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele confronta muito isso. Né? Exatamente para o homem entender, os cristãos, que mudou o tempo. E então ele faz muita comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele fala, olha, se você quisesse voltar para a antiga aliança, ele até faz a afirmação, Cristo para você não valerá em nada, né? Nada adiantará. Porque é muito ruim você desconsiderar o amor de Cristo. O amor de Cristo é a mensagem do Evangelho. Amor de Deus por nós. Né? Deus amou. Então, em João, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, a ênfase é no amor. Ele amou os seus até o fim. O amor foi a causa, o amor foi o motivo, o amor levou a cruz, amor levou a redenção e ele amou até o fim. Ele não deixou em nenhum momento de amar, né? Então, por isso Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, falando do amor de Deus, ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, as pessoas também deixam de considerar esse texto. Olha o que Paulo está dizendo. Ele nos dará graciosamente. É um advérbio de modo, graciosamente. Sim. Como que ele nos dá todas as coisas? É por meio do seu comportamento, da sua fidelidade, ou é graciosamente todas as coisas? Forte, né? É muito importante isso. E é interessante como ele lidava com a questão da religião, né? Algo que me chamou a atenção, eu estava lendo as escrituras esses dias, e quando Jesus está sendo crucificado, e aí Jesus diz o seguinte, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém pediu perdão, os soldados não pediram perdão para Jesus, mas Jesus estava deliberadamente perdoando. Mas nenhum religioso, ele falou, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, que interessante isso que você falou. Jesus estava perdoando e naquele momento Jesus já estava tomando. O nosso pecado, porque ele estava pedindo perdão ao Pai por eles. Jesus mesmo não tinha pecado. Justamente. Mas pelos homens ele estava intercedendo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí o ladrão da cruz nem pede perdão dos pecados. Mas foi pro paraíso. E foi pro paraíso. E reconheceu ele, né? Foi o fato de reconhecer. Isso é uma crise, né? Um dia a gente pode fazer um podcast aqui só para falar sobre pedir perdão. Como foi aquela frase do pastor Ricardo Guimarães, que quem inaugurou... Quem inaugurou o paraíso? Jesus inaugurou o paraíso de mão dada com o ladrão. O primeiro que chegou foi o ladrão. Você não pediu perdão. Aí piora demais. Mas é interessante porque... Mas que reconheceu. Claro. O que aconteceu com o ladrão é que ele olhou para Jesus e falou, esse aí é o Filho de Deus. Mas é interessante o tamanho desse amor, né? Mas ele não fez isso com nenhum religioso.
Nem o religioso, ele olhou pro religioso e falou assim, você não, pai, perdoa que não sabe o que ele está fazendo. Porque o religioso, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha noção de quem era aquele homem ali. Aqueles soldados, eles não... O interessante é que Estevão fez a oração para os religiosos, né? Que estavam apedrejando ele. Então, mas aí... É verdade. Mas aí... Perdoa porque não sabe o que faz. Não sabe também, Só porque o religioso não sabe também. Não sabe também, Mas é interessante, mas por que o Estevão fez pro religioso? Porque agora o sacrifício já tinha sido feito para todos. É verdade. Naquele momento. Então Bem agora, pensado. Estevão, né, agora ele estava o quê? Tanto pregando para religiosos quanto para os soldados. Você mas levantou essa doutrina é agora. Teve essa ideia veio na mente Mas agora. Eu nunca ouvi falar mas isso. naquele momento, mas é a religião interessante. estava crucificando Cristo. É verdade. Porque a religião que foi que crucificou. Pedro fala, vocês mataram Mataram o Filho de Deus, né? justamente. Não foi os soldados romanos. Se bem que é só uma questão de força de expressão humana. Porque Jesus mesmo falou, ninguém tira a minha vida. Se entregou. Eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tomar de volta. Isso é poderoso. Nossa, é forte demais. Ninguém tira de mim, não. Não Jesus podia tá morrer, né? Porque Jesus, ele não tinha pecado. É. E o salário do pecado é a morte, né? Mas quem não tem pecado fica morto como? Meu Deus. Como ele levou o meu e o seu, ele Forte. ficou morto só um pouquinho e voltou. A Venceu morte a não morte, pôde detê-lo, diz a palavra, né? Mas a verdade, ele citou aí a questão de ser filho, né? E essa questão de ser filho também é um argumento muito forte, porque nós não cremos que perdemos a salvação. Sim. Porque a palavra nos diz, João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja, não é verdade que todos são filhos de Deus. Isso é um engano também. A verdade é que né? a todos que o receberam, deu-lhes o poder. É poder, né? É poder. Poder. Ser feito filho Forte, de Deus. Nunca tinha E avaliado quem são isso. os que são feitos filhos de Deus? Os que são mais santos? 5 anos de santidade, joelho, né? Muita santidade, não. Crer. Ao saber, aos que creem no seu nome. A palavra é tão poderosa porque ela é autoexplicativa. Tem textos, tem versículos que eles mesmos se completam e se explicam todo, né? Forte. E essa questão do poder aí, tá falando de uma identidade de filho, mas também de uma herança, né? Exatamente. É muito forte esse negócio aí. É poder, é uma herança do Senhor. Então veja, a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então veja, se você nasceu de Deus, você ama o que gerou e você ama o que dele é nascido. Ou seja, você ama a Deus e ama o Filho de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, Jesus Cristo é Filho de Deus, ele é nascido de Deus. Ele vence o mundo, ele tem o Espírito de Deus. Ele é filho. Então, uma vez que você é filho, como que você pode deixar de ser filho? É verdade. Nem de pais naturais a gente consegue deixar de ser filho. Olha um argumento que esses irmãos precisam responder bem. Eu tenho pensado nisso. Se você é filho, você nasceu do Espírito, e você nasceu de um Espírito que é Espírito de Deus, é um Espírito eterno. Sim. Não é? Você nasceu do Espírito de Deus. A nova criatura é essa, aquele que nasceu do Espírito. Sim. Ele nasceu do Espírito, ele nasceu de um Espírito eterno. Ele recebeu a vida eterna. Como que na cabeça dos irmãos faz sentido a vida eterna deixar de ser eterna em algum momento? Isso que eu fico pensando. Era eterno, mas não era tão eterna assim. Era eterna, mas estava condicionada ao seu comportamento, então não era eterna. Então veja, se você recebe uma vida que é eterna, é um tipo de vida que não acaba. Entendeu? Como aquela música, seja eterno enquanto dura esse amor, né? Só que Dura é o amor. para sempre. Mas era o amor meu por Jesus. Sou eterno enquanto eu amo. Você sabe que esse é um dos problemas. Porque as pessoas que acreditam na perda da salvação, eles baseiam o seu relacionamento com Deus com base no amor dele, né? A base é o que eles sentem por Deus, é a obra deles por Deus. O quanto eles amam ao Senhor.
né? O quanto eles obedecem ao Senhor. Obedecer é a ênfase. Então, eu acredito que nós acreditamos, né? Nós cremos que uma vez que você se torna filho de Deus, você não pode deixar de ser filho de Deus. Você vai encontrar na nossa sociedade ex-viciado, ex-amigo, ex-sócio, ex-marido, ex-mulher, tudo, mas ex-filho você não encontra. Não existe isso. É o contrário, né? Quando você adota, né? Você adota existe o filho por adoção, né? Por adoção, você não pode, exatamente, né? Depois tirar ele. Havia, né? Na cultura romana. Na cultura romana não podia, né? Acho que era o único filho que não poderia ser deserdado, né? Exato. O filho era gerado, ele poderia ser deserdado. O adotado não. Por isso somos filhos por adoção. O apóstolo Paulo fala. Que não pode ser de maneira nenhuma jogado fora. Hã? Nem se pecar. Mas existe uma maneira. Existe uma maneira de você deixar de ser filho. A única maneira de você deixar de ser filho é morrendo. Sim. Ok? Mas o seu pai, que está no céu, ele é Deus, ele é eterno, ele não morre. E se você nasceu de Deus, que também é eterno, a sua vida é eterna, você não morre mais. Não tem possibilidade de deixar de ser filho. Você não tem como fala morrer. Que nós somos filhos eternamente, né? Sim, é claro. Então nós somos filhos. Mas os irmãos que creem que a salvação se perde, desconsideram isso que eu estou dizendo. Sim. Desconsideram essa verdade, né? Então, é muito importante a gente entender que existem muitos textos que afirmam e confirmam a fé da salvação eterna, da certeza da salvação e da convicção da salvação. Eu tenho um texto que foi um dos chaves para me dar a certeza da convicção da minha salvação. É que Jesus ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Em Mateus 10:32 fala assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se Jesus não mente, não engana, e ele não se arrepende, então um dia que eu confessei Cristo, ele vai me confessar também diante do Pai. E como que, se dependesse de mim agora, falar, eu confessei Cristo e agora eu pequei, cometi um pecado mortal, como os católicos acreditam, e não pedi perdão a tempo, eu perco a salvação. Então esse texto não está equivocado, porque ele não colocou a condição de eu me arrepender dos pecados, de eu pedir perdão dos pecados, é simplesmente confessá-lo, né, como meu Senhor e como meu Salvador, que foi o que o ladrão da cruz fez. Ele só confessou a Jesus. Só confessou Jesus. Ele falou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele declarou, esse aí é rei. É só isso que ele fez. Pode ler o texto, pode ler em todos os evangelhos, você vai ver que foi só isso que ele fez. Ele confessou com a boca e creu com o coração. Exatamente. Né? E ele não pediu perdão. Não. Agora, é muito importante isso aí que você está falando. As pessoas normalmente vinculam o perdão dos pecados à confissão do pecado. Sim. E esse é um problema. Então quer dizer que você é perdoado só do pecado que você confessou? Se é isso, se o irmão que está nos assistindo crê nisso, você está com problema. Porque existe pecado que você não confessou. Nem lembra. Não lembra. Aí tem alguns que dizem assim, que Deus vai cobrar de você só o que você lembra. Mas isso não tem respaldo na Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia que a palavra diz que você é julgado pelos pecados com base naqueles que você lembra. Você é julgado, todo homem é julgado pelo pecado com base no que Deus sabe a seu respeito. E Deus sabe de todos os seus pecados, não só de alguns, não só de os mais graves, vamos dizer assim. Todos os seus pecados estão diante de Deus. E todos eles foram perdoados na cruz de Cristo. E é só por isso que você tem acesso. O Senhor conhece até a intenção do nosso coração, né? Tudo. O salmista ora pelo pecado que lhe era oculto. Né? Mas o que eu acho interessante é que Hebreus 8 há uma promessa, né, da nova aliança que diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor decide esquecer dos meus pecados. Mas então isso é muito poderoso, mas por que ele decidiu esquecer dos pecados? Porque ele é justo. Você já parou para pensar nisso? Seria injusto se, tendo punido o pecado de todos nós em Cristo Jesus, ele ficasse lembrando. Então Deus é justo, por quê?
porque o pecado que já foi punido não pode mais ser lembrado. Não, e voltando lá para aquele assunto da cruz, eles não tinham noção do pecado que eles estavam cometendo, mas Jesus tinha. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles nem sabem que eles estão pecando. Não sabem, mas Jesus sabia. Mas eu já estou perdoando. Nem o pecado que eles pecaram, que eles não sabem que cometeram, Exatamente. eu já perdoo. Exatamente. Então, não tem ideia. Essa questão de ser filho é muito poderosa. Mas também tem a questão de que nós somos membros do corpo de Cristo. Imagina, se fosse possível um membro perder a salvação, nós estaríamos dizendo que é possível a noiva ser uma noiva, como é que eu posso dizer, amputada. Sim. Sem alguns membros, porque era membro, mas se perdeu ao longo a noiva vai chegar como lá? Então, deformada, né? Justamente. Então, quando você é membro do corpo de Cristo, você faz parte do corpo, você não pode ser arrancado do corpo. Sim. Não é mesmo? Então, o que acontece é que os irmãos têm muitos equívocos a respeito do que a Bíblia trata, e daqui a pouco eu quero falar sobre isso, para deixar claro de várias frentes, vários assuntos que a Bíblia trata. Então, quando alguém lê um texto que está tratando de um assunto e ela considera em outro assunto, vai ter problema. Claro. Né? Então veja, a Bíblia fala de salvos, há textos que a Bíblia está falando de crentes. Há textos que a Bíblia não está falando de crentes, os salvos, os filhos. Há textos que a Bíblia está falando dos falsos crentes. Nós precisamos discernir o texto que está falando de falsos crentes. E há outro texto que a Bíblia fala da disciplina. Ela não está falando de perder salvação. Então, quando os irmãos não distinguem, não fazem a distinção, bom, isso aqui a palavra está falando de quem já é salvo e quem é filho. Esse texto aqui, a palavra está tratando do falso crente. Esse não é crente. Então, quando há essa confusão, eles, mas era crente e deixou de ser? Não, mas se você for olhar o contexto, você vai ver que não era. É um falso. Sim. Mas tem um contexto também que ele trata da perda do reino. Então, as pessoas, esses dias me fizeram uma pergunta e eu respondi assim: você está falando da salvação ou do reino? Na verdade, foi uma terceira pergunta que perguntou para alguém da igreja. Sim. Essa pessoa não soube responder. Aí eu falei para ela, pergunta se ela está falando sobre salvação ou do rei, ou sobre o reino. Sabe, né? Aí a resposta foi assim: já ouvi falar alguma coisa sobre o reino. Eu estou falando sobre o galardão. Então eu já percebi logo qual era a crença da pessoa. E as pessoas se confundem essa questão da salvação, do reino. Fica muito difícil acreditar na não perda da salvação, você não tem a visão do reino, né? A visão do que é salvação, o que é reino. E você sabe que não tem muitas pessoas que têm a clareza, não distinguem o que é vida eterna, graça e salvação, daquilo que é reino dos céus, galardão e recompensa. E tempo do milênio, o tempo do reinado grande de Cristo. Parte das pessoas tem muitas pessoas que não têm ainda essa visão, não. Nem crê que vai ter milênio. E você sabe que e você sabe que eu conheci isso há muito tempo, né? Talvez há 20 anos. Mas até lá, essa confrontação sobre perder ou não a salvação sempre estava presente. Isso foi resolvido na minha mente quando eu entendi a visão do reino do céu e é simples hoje para mim, mas eu entendo os irmãos que ainda não avançaram na revelação. Eu acho que se eu não tivesse a distinção entre reino e salvação, fica muito difícil. Porque há muitos textos que a Bíblia está tratando do reino do céu. Justamente. Principalmente o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Aí ele lê Jesus falando tudo aquilo lá e ele acredita que Jesus está falando sobre salvação. Parábola das virgens. Justamente. Então fica muito complicado. Eu me lembro quando eu estava fazendo curso teológico, o professor de hebraico, ele colocou uma discussão na sala de aula sobre perca da salvação ou não. E virou uma grande confusão na sala. E aí eu expliquei para ele, falei, professor, e ele querendo defender a perca da salvação. Falei, professor, aqui na videira nós cremos que
existe a salvação e existe o reino. E esses textos que o senhor está colocando aí diz respeito ao reino e não à salvação. Ele parou e me olhou, falou assim, eu já tinha ouvido falar de uma igreja que acreditava em reino, mas nunca tinha visto uma igreja que colocou isso em prática. Falei, então seja bem-vindo aqui à videira. É mesmo? Aqui acontece. Aqui acontece. Então, mas isso é muito importante, os irmãos novos saberem esses argumentos. E esses argumentos que nós estamos dando aqui, porque nós cremos porque uma vez filho, sempre filho, porque a graça e o amor de Deus é quem nos trouxeram a salvação, não é a nossa prática, não é a nossa obra, não é por obras para que ninguém se glorie. E o Espírito Santo, a palavra diz que é o selo, o penhor da nossa herança. Nós somos selados, a Bíblia diz que nós somos selados. Efésios 1, capítulo 13, diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja, o Espírito Santo foi nos dado como garantia da nossa salvação. Resgate da propriedade. Mas aí há um outro problema. O problema é que alguns irmãos creem que o Espírito Santo deixa o ser humano. Deixa o homem. A garantia é limitada. Limitada. Se ele sai... Não a quem garantiu, limitada a quem está sendo garantido. A garantia sou eu. Aquele pessoal que fala, não tem garantia. Porque é uma vida... Veja, alguns amigos que eu tenho já disseram assim, pastor, não é base de fé, e realmente não é. Nós conseguimos conviver com os irmãos que creem que salvação se perde tranquilamente, mas por não ser base de fé não significa que não é grave você crer que salvação se perde. Não é, isso te afeta muito. Demais. Afeta muito a sua vida com Deus. Por quê? Porque você vive para com Deus uma insegurança. Com certeza. Então, afeta demais a sua base de fé, a sua doutrina, a sua segurança. A rocha que é Cristo Jesus não é assim tão segura. Não é. A segurança não é completa, porque todas as vezes que eu dependo da minha performance para estar seguro, então eu não estou seguro. Aí vem o apóstolo Paulo que fala que todo atleta em tudo se domina em busca de uma coroa. Se eu creio que a salvação se perde, que a coroa é a salvação, então agora parou de ser Jesus o centro da salvação. É a confusão com o reino, né? Porque o atleta ele tem que se dominar, ele se esforça, ele se preocupa para poder ser salvo. Então cadê Jesus na cena? Exatamente. Eu acho incrível, né? É aquela insegurança que a mulher tem com o marido que sempre fala que vai sair de casa, né? Daí a mulher não pode errar. Se a mulher erra, ele fala, eu vou largar você, eu vou sair de casa. Esse relacionamento ele tá destruído, porque não tem segurança. Não tem segurança. Não tem a mulher não tem segurança, ela não tem confiança nenhuma. O cara, se você erra, a próxima vez que você fizer, eu vou sair. E as últimas palavras de Jesus em Mateus 28 foi: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Justamente. Pois é, para confirmar, né? E ele que vai estar junto. E não vou te abandonar. O Consolador. E você vê, o papel do Consolador, ele é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Os que creram já estão fora dessa etapa. Da justiça, porque vou para o meu Pai, não me vereis mais. Olha só, eu vou, aí vocês não vão perder as convicções, mas será que ele está mesmo conosco? Por quê? Ele foi embora. Como está conosco? Então, o Espírito está aqui para convencer da justiça. Consolador, né? Então, eu acredito piamente que hoje o Espírito Santo está tendo um grande trabalho no seio da igreja. Sim. Convencendo que são justificados em Cristo Jesus. E essa revelação da graça é justamente isso, né? É a revelação da justiça de Cristo. Da justiça de Cristo, abrindo mão da sua justiça própria. Justamente. Então veja, essa autenticidade, não sei qual de vocês dois, não lembro agora, falou sobre a importância de
de ter convicção de identidade, ela nos é dada pelo Espírito. A palavra diz que a prova que nós somos filhos autênticos é o Espírito. Testifica, né? Romanos 8,16 diz isso. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É um testificar. Então, veja, o penhor, que é o Espírito Santo, o Espírito que está em você, é quem testifica que você é filho de Deus. É o selo, ao mesmo tempo que ele testifica porque ele é o selo. O selo fala de autenticidade. É o cara falando assim, ei, você pecou, cara, você perdeu a salvação. E você falando, eu tenho, o Espírito está dentro de mim testificando que eu sou filho. É que eu sou filho. Não, mas qual não é, que é você tem um argumento, mas eu tenho o Espírito, ele está dentro de mim falando, eu sou filho. Eu sou salvo. E esse argumento, e esse espírito que está dentro não é uma elucubração da mente humana, é um texto da palavra. Sim. É importante nós entendermos que a nossa fé e a base da nossa doutrina está baseada na palavra. Sim. A palavra, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Para que você foi selado? Para o dia da redenção. Você recebeu um carimbo, você recebeu o selo do Espírito para aquele dia. Dizer que você perde a salvação é dizer que Deus falhou na sua obra da redenção. O selo é frágil. E eu entristeçais, não é? E não retirais o Espírito. Ele fala para não entristecer o Espírito Santo, né? Alguns usam aquele termo, não apagueis o Espírito, para dizer que apagar é você perder o Espírito. Mas é muito importante ser preciso com a palavra. No original é tipo cobrir, né? É como se estivesse cobrindo. É tirar o efeito dele na sua vida. Justamente. É assim, o Espírito não tem mais efeito na sua vida. A graça se tornou vã, né? Então, é muito importante ser preciso, porque os irmãos, eles leem um texto por cima e eles acabam falando o que a Bíblia não disse. Né? Dizer o que a Bíblia não disse é grave. E não dizer o que ela diz também é grave. Então nós devemos ser, assim, bem limitados àquilo que a palavra de Deus diz. Se ela diz, ok. Se ela não diz, então você pode chegar a uma conclusão, eu respeito o seu pensamento, mas não é o que a Bíblia diz. Sim. Onde que a Bíblia diz? E isso é chave, pastor, porque no mundo que estamos hoje, tudo está sendo colocado em dúvida, né? E o grande papel do diabo é ele ser enganador. E ele engana os nossos próprios irmãos. Então veja, como o doutor estava falando aqui a respeito do Espírito, e ele fala assim, mas eu sinto, né, que o Espírito está falando comigo. Mas o diabo, ele vem e coloca pessoas para dizer, mas o que você está sentindo não é de Deus mesmo. É a sua carne, é a carnalidade do diabo. E então, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, ela é a verdade, ela não muda, né? Ela é imutável. E quando confiamos nela, aí sim nós construímos a nossa casa sobre a rocha, e não sobre a areia. Porque o sentimento ainda é areia, né? Porque no nosso dia a gente muda de sentimento toda hora. Não, é horroroso se você usa a sua habilidade, o seu temperamento, a sua santidade como base no relacionamento com Deus. Essa base é totalmente frágil. A base precisa ser Cristo, mais nada. Quem usou a base da religião foi o que crucificou Cristo. Aqueles que usaram essa base da religião e acharam que eram melhores que os outros. Justiça própria. A justiça própria foi quem crucificou Cristo e nem percebeu que ele era Cristo. Não reconheceu o tempo sabia. da visitação. É importante também os irmãos entenderem que é Deus quem nos guarda. Então, quem nos salvou é Deus e quem nos guarda salvos é Deus também. Então, dizer que você perde a salvação também é dizer que Deus falhou em nos guardar. Jesus, ele afirmou, né, falando para Deus que nenhum se perdeu, todos que foram entregues nas mãos dele, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, Jesus não perde. Não ninguém. Perdeu as ovelhas. A nenhuma daqueles que... aí aqueles que acreditam na perda da salvação argumentam que Jesus está falando só dos discípulos. Ele está sendo preciso com os discípulos nisso. Mas Jesus falou que aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo. E da minha mão ninguém arrebata. Da mão do Pai ninguém arrebatará. Então veja, ele fala as duas coisas, que está na mão de Cristo e está na mão do Pai. Você pode conferir lá depois. Então você vê, nós somos guardados por Cristo.
né? Paulo fala no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, assim, olha como é que ele está repreendendo os Gálatas, porque os Gálatas creram, é mais ou menos como os irmãos que creem que perdem a salvação. Eles creem que são salvos pela graça, mas eles acreditam que para manter a salvação, aí não é mais graça, aí você entra a sua participação nisso, para manter a sua salvação. Essa é a crença, ok? Sim. Eu sou salvo pela graça. Não tem nenhum crente de verdade, nenhuma igreja, nem a católica, eu acredito que prega isso, nem nenhuma igreja cristã evangélica prega que a salvação é comprada. Por obra, né? Não. A salvação é graça. Todas Eles falam pregam que graça. todas Isso. elas pregam que a salvação é graça. Na católica Para você tinha o receber. pagamento, né? A indulgência, né? Mas e se você for Mas isso- considerar, hoje as igrejas neopentecostais, elas Também estão vende uns tão produtinhos. parecidas com a igreja católica da Idade Cajado Média. da unção. Não, elas estão O lenço vendendo. da salvação. Eles estão vendendo de Toalha tudo, né? suada. Mas se você for analisar, toda religião tem uma moeda de troca. É. Então, via de regra, a religião vende a salvação, porque todas as vezes que tiver para trocar, que seja por dinheiro, que seja por boas obras, ou seja por penitência, é uma troca. É algo da sua parte fazendo para ser aprovado diante de Deus. Mas é importante explicar para os irmãos que estão chegando no nosso meio, nascendo de novo agora, estão se convertendo em nossa igreja, explicar para os irmãos que os crentes que acreditam que salvação se perde, eles creem sim na graça para receber a salvação. Eles não creem na graça para manter a salvação. Eles acreditam que para manter a salvação, uma vez que você a recebeu, você precisa ter obra. Você precisa ter atitude. Então você mantém... Se esforçar. Você mantém a salvação pela sua performance. Mas como explicar o texto da mesma maneira que você chegou a Cristo, permaneça, né? Se você chegou a Cristo com a graça, permaneça nela. Paulo fala isso, né? E aí Paulo está falando isso aos Gálatas aqui, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ele está chamando a atenção dos Gálatas. Por quê? O que os Gálatas estavam fazendo? Nós aceitamos a Cristo, mas não é suficiente você crer em Cristo. Você, além de crer em Cristo, precisa circuncidar-se. É isso que os Gálatas estavam, os cristãos judaizantes estavam explicando para os gentios. Gentio não era circuncidado, judeu era circuncidado. Sim. Então eles estavam colocando a circuncisão como condição para a salvação. Sim. E Paulo, vendo isso, diz assim: vocês são insensatos, vocês começaram bem, mas agora estão se perdendo. Agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne. É o que os irmãos pentecostais fazem. É o que eles creem. Eles querem se aperfeiçoar na força do braço. Então veja, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Está falando de salvação, está falando do último dia, último tempo. Ele está falando da fé e ele está falando que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, se para a salvação, a sua fé, você é guardado pelo poder de Deus, para manter a salvação é igual. Perder a salvação é dizer que Deus não tem o poder suficiente para manter minha. Deus falhou. É aquela questão, acho que o Naor falou, né? O pastor Naor falou aqui num podcast com o senhor, né? Falou, falar que o pecado de Adão é maior que o sacrifício de Cristo. Exatamente. Então, o sacrifício de Cristo, ele é completo. Ele é todo poderoso. Não é para todos, é para todos que creem. Mas para todos que creem, esse sacrifício é completo. Ele foi consumado na cruz do Calvário, né? Então, existem muitos argumentos. Esse argumento de que é Deus que nos guarda e não somos nós que nos guardamos, ele é muito claro para mim. E o Paulo também faz uma exortação, né? Eu não lembro qual que é o texto, que ele fala: vós que da graça de caíste, é impossível outra vez renová-los, né? Para arrependimento. Porque, então, eles tinham se convertido da lei para a graça,
mas eles estavam voltando às velhas práticas de novo da lei. Exatamente. Os judeus. É. Né? Porque muitos acham que esse texto está falando que perdeu a salvação, Sim, né? sim. Mas, na verdade, Paulo está exortando. Falou assim, ei, vocês conheceram a graça. E agora vocês querem voltar às velhas práticas da lei de novo? Né? Ele falou assim, se você conheceu a graça e você quer voltar à velha prática, é impossível vocês fazerem isso. Você quer ser agora aprovado pela lei. O que existe de crente hoje no nosso tempo querendo obedecer à lei e não compreendem que não é por obediência, pela obediência dele, mas é pela obediência de Cristo. Aí eles dizem assim, tudo bem, é pela obediência de Cristo, mas você vai desobedecer? Não, você não vai desobedecer. Mas a obediência de Cristo é que te garante, não é a sua. Justamente. Porque se a obediência sua é que te garante a vida, a salvação e a vida eterna, não há garantia nenhuma. Na verdade é o contrário, é garantido que você vai perder. É verdade. Não é verdade? Sim, é verdade. Então as pessoas acham que nós não consideramos a lei, menosprezamos a lei. Não, muito pelo contrário. Quem é que menospreza a lei? É quem acha que pode cumprir a lei ou nós que dizemos não damos conta. Não damos conta. Só teve um que cumpriu. Nós nem tentamos. E a respeito agora, na nova aliança, a respeito do pecado, nós nem enfrentamos o pecado, nós fugimos do pecado. Nós não damos lado para a carne. É isso que o Novo Testamento ensina. Fuja do pecado. Nós não queremos o pecado, mas nós reconhecemos a fraqueza da carne, por isso nós andamos no Espírito e nós fugimos da carne. E Pedro disse isso exatamente lá em Atos 15, quando estava tendo esse confronto entre os cristãos judaizantes e os gentios. Falou, como que nós vamos impor sobre eles o peso da lei, sendo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos. Né? Exatamente. Então, a lei realmente é só Cristo que foi capaz de cumprir 100%. E o pastor Ulísio fala, né, que tem duas maneiras de você ser aprovado para entrar no céu, né? Ou você chega com o cordeiro, né, ou cumprir os mandamentos. Ou cumprir todos. Todos. Justamente. Então, a lei... a justiça própria fala assim, cumpra. A graça fala assim, eu não dou conta, eu vou levar o cordeiro. O cordeiro. Porque a lei é muito difícil, porque se você cai em um mandamento, que não são os 10, são 613. E 13. Isso foi Tiago, né? Se você cai em um, você é culpado por todos. E não existe ex, né? Ex-assassino, né? É assassino. Então, se você comete um pecado, é pecador. E se cometeu pecado, se tornou pecador perante a lei, está condenado. Então essa questão da lei, por nós que cremos na graça de Cristo, ela é muito mais considerada do que por aqueles que acham que conseguem cumprir a lei. Muito mais considerada por aqueles que acham que podem cumprir a lei parcialmente, porque temos que são assim, eles elegem uma parte da lei para cumprir e a outra parte não. Comer camarão não tem problema. Não. Né? Comer carne de porco tem. Alguns acham que tem, outros acham que não tem. Então é muito complicado. É muito complicado. Mas outro argumento que eu coloco também, além de que nós somos guardados pelo poder de Deus, é que há inúmeras promessas na palavra. Sim. Muita promessa na palavra acerca da nossa salvação, né? O Senhor nos promete tantas coisas. Jesus, lá em João, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Aí alguém que pensa que a pessoa perde a vida eterna, que ainda virá juízo de Deus sobre ele, desconsiderou isso aqui que Jesus falou. É grave. Muito. Mas Jesus, ele não sugeriu, ele não deu uma ideia, ele afirmou, né, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, ouvir a palavra e crer naquele que enviou, tem a vida eterna. E aí ele faz mais uma afirmação. Olha, são 3 afirmações aqui. Tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Uau. Isso é poderoso. Então veja, isso é uma promessa. Essa é uma afirmação de Cristo. Por isso que o escritor de Hebreus, ele diz que a nova aliança, que o nosso mediador Jesus Cristo, ele está numa aliança superior e de promessas superiores. Porque a lei ela não dava conta de fazer isso.
Exatamente. Então, Cristo, ele vem justamente para dar essas promessas superiores. Né? Passou da morte para a vida. E se ele passou da morte para a vida, o salário do pecado é a morte, mas agora tem a vida. Então o pecado foi resolvido. O dom gratuito de Deus. Você já está para lá do pecado, você já está na vida. Já está na vida. Passou. Já passou. E é o dom gratuito de Deus, né? É um dom. E João, Jesus faz outra afirmação muito clara em João 10, capítulo 10, versículo 28. Olha o que ele diz. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Uau. Eu e o Pai somos um. Então veja, são promessas de Deus, e para completar essa questão dessas promessas, afirmações de Cristo, Paulo vem e faz uma proposição, e ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Romanos 8. Né? Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele está falando assim, quem que vai acusar? Os eleitos. Quem que vai acusar os eleitos de Deus? A dúvida é se eu sou eleito ou não, né? Esse é outro assunto bom. Esse negócio de eleição aí, tem uns irmãos aí que ficam com o cabelo em pé. Mas você tem que crer, tá na Bíblia. Paulo fala sobre os eleitos de Deus, tá na Bíblia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha a outra pergunta que ele faz. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem com a lista. Aí o que você acha que é? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Olha só, nem a morte, nem a vida. É muito interessante essa afirmação dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu gosto dessa parte, nem outra criatura. Eu falo pro irmão, nem você, criatura, pode separar do amor de Deus. Então, nem a mulher, nem o marido. Eu acho assim que vai ficando tão estreito, vai faltando espaço para os irmãos crerem que você pode perder a salvação. Né? Então, não, aqui não está falando da salvação, está falando do amor de Deus. Pois você é salvo só pelo amor de Deus, ué. Porque Deus amou o mundo, ué. Você só é salvo porque você recebeu o amor de Deus. Você não é salvo por outro momento, é fé no amor, não é? Eu tô lembrando de um texto, o senhor falando isso aí, que eles usam muito o argumento que ele é fiel e justo. Como se Deus fosse fiel e justo aos nossos atos, né? As nossas obras, né? A justiça isso é Deus, muito bom. Eles cobram muito a respeito dessa justiça, né? O Senhor é fiel e justo, Ele vai me dar vitória. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, pastor, do fiel e justo, que é muito interessante, né? Fiel e justo, primeiro que tem uma questão muito importante que as pessoas falam assim: vocês pregam a graça, mas e a justiça? Parece que a gente está escondendo o Deus. O Deus que é justiça, a gente não toca nesse assunto, não. A ira de Deus, então, nem se fala. Mas é o que os irmãos pentecostais gostam de falar. Então vamos falar da justiça e da ira de Deus. A ira de Deus, leia. A ira de Deus foi derramada na cruz. Sim. A ira de Deus estava na cruz de Cristo. Ela foi derramada na cruz e o escrito de dívida que era contra nós foi pregada no madeiro. Então veja, aí a justiça de Deus, ela é feita. Deus nunca deixou de ser justo e nunca vai deixar. Então a justiça de Deus, a justiça de Deus vem sobre todo homem. Mas
Sobre aqueles que estão em Cristo, já veio. Já veio e já puniu Cristo na cruz do Calvário. Então é simples de pensar. Deus nunca deixou e nunca vai deixar de ser justo. Por isso que os que não estão em Cristo vão receber a justa punição. Justamente. Eles vão receber a ira de Deus. Que é outro no fim dos tempos, né? Exatamente. Não é o momento agora. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Mas veja, a ira de Deus, você vê os flagelos, você vê a ira de Deus sendo derramada na terra, sobre os filhos da desobediência. Aqueles que têm o selo, que foram selados com a marca da besta, tem o selo não, a marca da besta, esses vão receber a ira de Deus. A Bíblia diz que virá sobre os filhos da desobediência. Sim. Entendeu? Mas não sobre os filhos de Cristo. Não sobre os filhos de Deus que estão em Cristo. Na verdade, então, até Apocalipse fala isso, né? Que aquele que tem a marca, né, do Salvador não vai ser tocado. Exatamente. Vai ser guardado, né, de alguma maneira. Exatamente. Então, veja, nós nunca negamos a justiça de Cristo, a justiça de Deus, que Deus é justo. Ele continua sendo justo. Só que ele já foi justo derramando a punição, a ira em Cristo Jesus. Por isso que você que está em Cristo, Paulo fala em Romanos 8:1, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Não é que não há mais condenação. Todo mundo está condenado. Só há salvação em Cristo, mas em Cristo não há mais agora punição. Não, punição, a ira de Deus, nunca você pode confundir ira de Deus com disciplina. Essa é a confusão. Porque aí vem uma pergunta. João 15:2 fala que aquele que não der fruto, ele corta. Aí agora, então eu não estou em Cristo, fui cortado. E aí, perdi a salvação? Perdi a salvação, Muito bom. Olha, daqui a pouco eu quero entrar agora nos argumentos, porque a gente tem que reconhecer, os irmãos que colocam que nós podemos perder a salvação, eles usam argumentos bíblicos, né? Então eu acho que a gente pode ser zelosos, né? Eles querem realmente. Eu acho que a gente pode reservar um tempinho aqui para mostrar para os irmãos da videira esses argumentos. Alguns até nem conhecem, mas nós vamos ler aqui na Bíblia e nós vamos mostrar para os irmãos. Mas antes disso eu quero explicar essa questão da justiça. Na cruz de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. Então, na cruz, o amor e a justiça se encontraram. Porque Deus amou o mundo, ele deu seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Isso é a prova de amor. Porque a Bíblia que diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então veja, essa é a prova. Prova do amor. Agora, a justiça... Isaías 53:10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É a profecia de Isaías a respeito de Jesus. É exatamente o que o senhor está falando, a justiça foi cumprida, porque em Deus agradou moer Cristo na cruz do Calvário. Mas depois, eu acho interessante esse texto, porque ele vai ver o fruto do trabalho, que foi perfeito, não tem mácula, não tem defeito, e ele vai ficar O que é um Deus satisfeito? É um Deus que te ama, é um Deus que está satisfeito, que não imputa em você pecado. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. E se ele está satisfeito, ele não cobra. Exatamente. Já foi totalmente pago. Então, na cruz, o amor foi manifesto, mas a justiça também. A justiça foi feita, porque o pecado foi punido. Então, os irmãos que estão querendo pagar o seu pecado diante de Deus, sem saber, estão desconsiderando a cruz de Cristo. Quando você pensa que existe um pecado seu diante de Deus, você simplesmente está menosprezando a cruz e o sangue. Você acha que você valoriza, mas o que você faz é menosprezar. Você está menosprezando o poder do sangue, que ele é todo poderoso e ele pagou todo o seu pecado. Não sobrou nada para você pagar. Até porque se sobrasse alguma coisa para você pagar, você não teria condições de pagar.
Se você tivesse condições de pagar, não precisaria ter Cristo vindo. Sim. Por que que Deus virou gente? Por que que Deus desceu? Por que que o verbo encarnou? João 1,14. O verbo se fez carne. E habitou. E habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Habitou entre nós e vimos a sua glória. Então veja, agora Deus veio, sendo que o homem podia resolver? É isso? Não, o homem não podia resolver. Jamais. Então, se Cristo resolveu a sua conta, por que você acha que você está devendo ainda? Esse é o problema. Até o judeu, ele cria que a ovelha que era sacrificada, o pecado dele estava encoberto por 1 ano. Mas o crente não consegue crer que o sacrifício de Jesus encobre o nosso pecado. O crente legalista não consegue crer que fica 1 semana. Um dia, né? Interessante esse negócio do sacrifício do judeu, né? Isso. Que era 1 ano lá, ele sacrificava, depois 1 ano ele estava de boa. Era só festa, ele tranquilo. vivia bem, até o próximo sacrifício, né? É interessante, e essa questão de não conseguir... Pelo pecado da nação. Da nação. Agora, por ano. não conseguir, às vezes não consegue ficar 1 semana, né? 2, 3 dias. Mas veja, o que os irmãos às vezes eles imaginam é que a certeza da salvação leva ao pecado voluntário. Ou seja, exatamente. A ideia desses irmãos, que eu acredito que eles são zelosos, mas eles erram, eles menosprezam o poder da cruz, querendo trazer zelo para a obra, e eles acreditam que uma vez que você tem a certeza da salvação, voluntariamente você vai pecar. Então você agora vai viver uma vida leniente, pecaminosa, porque já não, a sua vontade era só pecar mesmo. Você não pecava, era por medo. Sim. Então é essa vida que Jesus veio te trazer, uma vida de medo de ser punido, e porque é medo de ser punido, então é por isso que você não peca. Quer dizer, você é fiel à sua esposa, não porque você a ama. A esposa, vamos colocar melhor, porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Quer dizer que a noiva não trai o noivo com medo de apanhar, não é porque ama. É essa figura que os irmãos têm da igreja de Cristo, e essa figura que eles têm de Cristo. Quer dizer, Cristo é um noivo que, para que ele não seja traído, ele precisa usar a força. Então, esse relacionamento é um relacionamento horroroso. Não, e eles esquecem do novo nascimento, né? É como se você continuasse com a mentalidade velha do pecado, agora só que salvo. Né? Eles esquecem que o novo nascimento produz o que? Transformação. A nova mente, né? Que a gente fala, né? Do conteúdo da salvação. Justamente. Que é o Espírito em nós. É isso. Então, assim, é como se ele continuasse vivendo com a mente mundana, né? Uma vida salva. Mas é o contrário. É aquela visão, pastor, que eles têm a respeito, sabe do quê? Muitos, que no carnaval a gente tem que fazer uma programação para os jovens não irem pecar. Exatamente. Né? Quantas vezes os pais chegaram para mim e falaram assim, você vai fazer alguma coisa no carnaval, né? Porque, cuidado, porque senão os jovens vão sair aí pulando o carnaval. É complicado isso, né? Mas eu fui confrontado semana passada exatamente por essa palavra. Uma mãe falando mas essa questão da graça, de ter perdoado, isso vai levar ela é mãe de uns adolescentes, vai levar meus filhos adolescentes a pecar. É essa mensagem. Tem que falar para eles do peso do pecado, né? Tem que falar para eles o quanto que eles têm que pedir perdão ainda. Mas você vê, nós pregamos a respeito do inferno e a respeito da salvação dos pecados, da remissão dos pecados. Nós pregamos isso no encontro com Deus todo final de semana, mais do que qualquer igreja por aí. É verdade. Todo final de semana nós temos, em média, 400, 500 pessoas passando pelos encontros com Deus, e lá eles ouvem o quê? Consequência do pecado. Não tem uma palavra que o título é esse? Sim, consequência do pecado. E aí mostra que até umas figuras horrorosas da consequência do pecado. Então, esses irmãos que estão na videira ou estão com essa dúvida, ou os que estão de fora nos acusando, eles estão equivocados. Nós pregamos a consequência do pecado, sim. Mas para quem? Para aquele que precisa nascer de novo. Aquele que precisa entender que Jesus veio na direção dele para salvá-lo. Salvar do quê? Não é só do inferno. Ele veio para salvar da morte
e da condenação e do pecado, porque nós éramos escravos do pecado. Não faz sentido, uma vez que você é liberto do pecado, você viver uma vida de novo escravo do pecado. Pois como que a gente vai pregar? Natureza, né? Como que a gente vai pregar a salvação do pecado e vai pregar para que os irmãos pequem mais? Ou fazer vista grossa para o pecado? De maneira nenhuma. Nós fomos exatamente livres do pecado. A salvação de Cristo é nos libertando da morte e da condenação do pecado. O que nós não vamos tratar hoje aqui, não é o nosso assunto. Nós não fomos salvos nós não somos salvos da tentação do pecado. Nós não somos salvos, às vezes, nem da prática do pecado. Nós somos salvos da condenação do pecado. Sim. Por não entender isso, é que os irmãos acham assim, mas como que eu fui salvo do pecado e ainda de vez em quando caio no pecado? Então, é importante ser preciso com a palavra, né? É aquela questão que eles pensam que... Eu já vi vários pregadores falando, né? A respeito disso, assim, você sabe como que é a natureza do homem, né? O homem é pecador, né? Exatamente, então, mas é a natureza do homem caído. É a natureza do homem caído, mas a nova natureza em Cristo Jesus é que precisa. E a receita de Paulo é: ande em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Anda no espírito, porque na carne é certeza que você vai pecar. É ou não é? Sabe o que eu respondi para essa mãe? Ela falou assim, você tem que fazer... Eu falei assim, eu falei, mãe, você não tá entendendo. Eles não querem ir lá pro carnaval. Eles não querem ir lá. Eles querem estar aqui. É outro valor agora, né? Porque eles não ficam naquele negócio, se eu não ter aqui na igreja, eu vou lá pecar. Não, eles querem estar na igreja. Eles querem estar desfrutando, porque a natureza é nova. Os irmãos mandaram algumas perguntas. E eu acho que a gente tem que ir respondendo aqui, porque eu olhei aqui agora, já faz 1h10 minutos que nós estamos aqui conversando. Eu acho que a gente até poderia fazer, não sei, semana que vem ou no próximo, essas perguntas mais profundas, nessas... Esses argumentos. Os argumentos, eu quero dar uns textos ainda hoje aqui. São textos que os irmãos normalmente usam para dizer que salvação se perde. E aqui trazer. Mas também eu acho que eu podia deixar alguns irmãos fazerem as perguntas. Eu né? acho Porque que. Às vezes eles nem fazem as perguntas, a gente fica colocando os textos assim de mão beijada. Você que acha que perde a salvação, por que não manda uma pergunta para nós falando assim, mas não faz uma pergunta com base na sua cabeça, não. Mostra um texto bíblico que fala que salvação se perde para nós. Aqui, texto da Bíblia, pastor, falando aqui, que perde salvação. Pra gente poder compartilhar. Pra gente poder explicar pra você, ou não explicar e falar assim, você tem razão, agora eu tenho que concordar com você que salvação se perde, ou não é? Porque eu acredito que um crente, e sabe que essa é uma qualidade dos crentes evangélicos, é que eles consideram a Bíblia a única regra de fé e prática. Isso é muito bom. A Bíblia, ela está acima de qualquer coisa, ela define. O que já não é uma verdade do católico. Sim. O católico, ele trata a Bíblia de uma... Né? Alguns pensam que a diferença do protestante e do católico é imagem e tal, essas coisas. Eu acho que isso é menor. A maior diferença é que o católico, a Igreja Católica acredita, em primeiro lugar, a autoridade é o Papa. É claro que não é todo momento falando qualquer coisa, é quando ele emite uma encíclica. Sim. O Papa, no trono de Pedro, emitindo uma encíclica, é a autoridade máxima que existe na Igreja Católica. A segunda autoridade é a autoridade da própria tradição da Igreja. A tradição da Igreja. Então eu já vi, se você vai ver, via de regra, a Igreja Apostólica Romana, né? Padres uma confissão, falando, né? e com muita realidade na crença deles, que não precisa estar na Bíblia. Sim. Não sei se vocês já viram. Sim, tem um credo deles da Igreja Romana, né? O crente vem e fala, onde tem isso na Bíblia? Quem que falou que precisa estar na Bíblia? Está na tradição da igreja, está tudo certo. E eles usam esse argumento, porque a igreja é quem definiu o cânon. Mas ele se esquece que na verdade, a igreja não definiu o cânon. Quem definiu o cânon foram homens, monges, usados por Deus. Né? Inspirados pelo Espírito. E uma vez que definiram o cânon, essa palavra é autoridade eleita pela própria igreja. Agora, como é que a igreja que colocou a palavra,
que reconheceu a inspiração do cânon, Sim. agora subverte a ordem de autoridade e diz, não, nós podemos definir aqui que não é bem assim. Inverteu os valores. Então, essa vantagem, os crentes protestantes, chamados protestantes, né, que na verdade quem protestou foi a Igreja Católica contra Martim Lutero e as teses dele. Mas a Igreja Reformada é a igreja que acredita na palavra. Sim. Então, crê na veracidade. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, por isso a gente tem que... Por isso que quando a gente vai... Eu estou aqui desafiando os irmãos, né? Desafiando no bom sentido, tá, irmãos? Você que acredita que salvação se perde, creia com base na Bíblia. Você é crente, você é um crente evangélico, você tem que ter base bíblica. Então você precisa de mostrar base bíblica sólida para isso. Nós passamos aqui quase todo o podcast mostrando textos que falam, que nos dão garantia de que a salvação não depende de nós, é dom de Deus, que Ele é que mantém, Ele é que sustenta. Mas tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de falar. Eu posso fazer uma pergunta pro senhor? Pode, se eu souber responder. De um texto bíblico, que é um texto que sempre me perguntam. E você não tem resposta, Tá lá em Apocalipse 6. O vencedor assim será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí os irmãos olham esse texto e falam assim, olha aí, o nome pode ser apagado do livro da vida. Mas é uma afirmação. Mas a Bíblia está falando ao contrário. É uma afirmação. A palavra está dizendo assim, o vencedor não vai ter nome apagado, não tem como apagar o nome do livro da vida. Porque a conclusão é que o derrotado vai ter o inverso. O vencedor não... Pode ser que sim, ou pode ser também que não, ele só está afirmando, mas né? Mas presta atenção no que eu sempre digo. Não diga o que a Bíblia não está dizendo, só diga o que ela está dizendo. Sim. Você pode supor qualquer coisa, mas o que ela está dizendo aí? Que vai apagar ou que não vai apagar? Que não vai apagar. Bom, então pronto, então não apaga. É que tem os pregadores do silêncio, né? Ah, mas eu tô achando que é isso. Não. Fala só o que a Bíblia falou. A Bíblia falou que apaga? Não, a Bíblia falou que não apaga. Sabe os pregadores do silêncio, né? É aquele que fala assim, ele fala assim, a Bíblia tá falando que é o vencedor, não vai apagar. Mas quem não é vencedor... Quem sabe? Aí ele fica em silêncio e o povo entra no fogo tá falando aí, né? Ué, mas tá passando um gato aqui. Eu falo, isso aí é um gato. Eu tô afirmando que é um gato. Mas o quê? É um gato. Eu tô afirmando que é gato. É uma afirmação. A Bíblia só afirmou que o vencedor não vai ser riscado do nome. A afirmação do dano da segunda morte. Não sofrerá. Ele tá afirmando, né? Outro texto, né? É uma afirmação. Aqui vieram algumas perguntas. E eu quero até colocar aqui para vocês uma delas. As religiões podem ajudar a salvar o homem? O que você acha? A religião? Pode ajudar a salvar o homem? Depende no que aspecto ele está se referindo. Não, responde o homem. Responde certo o negócio. Religião ajuda a salvar o homem, sim ou não? Eu acho que Jesus salvou o homem. A palavra religião até religar, né? O objetivo dela é religar o homem a Deus. Mas quem religou mesmo o homem a Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. A verdadeira religião é essa. É Cristo. Que creais. Que conheçam. E a religião simples e pura, a Bíblia diz, é bem simples, né? É cuidar dos órfãos e das viúvas, não é? É isso, é bem simples a religião. Agora, quem salva é Cristo. Só tem um que salva. Então, se a sua religião é Cristo, a sua religião te salva. Se a sua religião é qualquer coisa que não seja Cristo, não te salva. Só tem um caminho. Não existem dois, né? Fizeram uma pergunta para mim, eu posso te fazer também? Se a salvação não se perde, e o pecado imperdoável? Eles fizeram essa pergunta para me trazer para cá. Qual que é o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito. Salvo não peca contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito Santo, veja, como que o Espírito Santo pode blasfemar contra ele mesmo? Agora o Espírito Santo está dentro da pessoa, a pessoa cheia do Espírito, o que tem o Espírito vai blasfemar contra o Espírito. Então há uma impossibilidade, quem é salvo não blasfema contra o Espírito. Blasfemar contra o Espírito Santo é coisa de ímpio. Entendi. Entendeu? Entendi. E blasfêmia contra o Espírito Santo não é rejeitar um momento ou outro, realmente atribuir a obra de Deus a demônio.
Os religiosos Pode olhar lá o contexto chamaram que é Jesus de Sim. Beelzebul, né? Exatamente. Atribuir a obra do espírito a demônio. É isso aí. Demônio, né? É. Mas é sabendo o que está fazendo. É Consciente, o ímpio né? sabendo o que está fazendo, consciente. É um pecado que crente não comete, na minha opinião, crente não comete esse pecado, né? Só é salvo quem se batizou? Não, Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Nem todo mundo tem a oportunidade de batizar, né? Nós acabamos de dar Cara da cruz lá. nós acabamos de dar o exemplo do ladrão da cruz. Eu lembro que para levar os irmãos a batizarem, eu sempre falava assim: você não é ladrão, você nem tá na cruz. Então você não é o seu caso, vai batizar. O batismo é uma ordenança clara. Sim. Né? O batismo é ordenança. É a confirmação no mundo físico do que aconteceu no mundo espiritual. Mas nós não cremos que batismo é salvífico. Batismo não garante salvação. O que garante salvação é crer. Mas eu creio que quando uma pessoa ela rejeita o batismo, também é uma forma de demonstrar que de fato não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo... Não, quem morreu com Cristo não pode nem tomar um banhozinho de piscina, tá muito difícil de crer que ele nasceu de novo, né? Porque tem muito na vida da igreja... É o testemunho, né? Que você creu genuinamente, né? Que alguns é o selo, acreditam normalmente que batizar é algo mais sério do que aceitar Jesus. Mas não é. É só a confirmação. É que alguns na vida da igreja, eles participam dos nossos cultos, até vão nas nossas células, mas eles não aceitam batizar. Mas você sabe que isso tem uma coisa, um lado bom? Sim. É porque realmente o batismo não é simplesmente só, não representa só o nascer de novo. Tem gente, é uma crença muito errada. Ele desceu as águas do batismo e ele acha que não tem vínculo nenhum com quem o batizou. Isso não é certo. É verdade. Quando ele foi batizado naquela igreja, naquela fé, ele está dizendo: eu criei nisso que é pregado aqui. Por isso que eu estou batizando aqui. Por esse motivo que algumas igrejas, alguns irmãos que vêm de algumas igrejas, nós rebatizamos. Sim. Não é mesmo? Porque eles têm uma crença diferente da nossa. Como, por exemplo, o católico. O católico que foi batizado quando criança, quando ele chega na videira, nós rebatizamos. Sim. Por que nós rebatizamos? Porque ele foi normalmente batizado lá no batismo de criança, quando ele não ainda que ele tenha feito presbiteriano chama de profissão de fé, católico chama de crisma, né? A primeira comunhão. Então, veja, ainda que ele tenha feito isso, a crença lá, ela é diferente da crença de cá. Então você vai batizar porque você precisa entender no que você está crendo aqui. Porque senão vira uma confusão na mente das pessoas. Sim. No sábado eu fui lá ministrar para os irmãos da rede e um irmão chegou e me perguntou sobre o batismo, fez essa pergunta. Se é para salvação. Eu falei não. Você é salvo porque crê. Um livro, né? Minha Nova Vida, que fala sobre isso. Explica. Eu falei, você é salvo porque crê. E você precisa saber por que você vai descer as águas do batismo. Saiba. Primeiro tem a sua convicção e depois você desce as águas do batismo. E é interessante, tocando nesse assunto do batismo, porque tem pessoas que aceitam Jesus, mas não se batizam. Porque eu ainda não estou preparado. Isso. Eu ainda preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso... pastor, tô lendo a pergunta. E nós temos igrejas evangélicas que você tem que passar por esse processo de transformação para poder se batizar. Às vezes demora 3, 6 meses lá para o cara se batizar. Em algumas igrejas. Né? Eles não batizam, é o pastor que não batiza. Sim. Mas não tem respaldo bíblico não de tem, fato claro. Nisso. Mas existem igrejas que eles têm uma classe que se chama classe dos catecúmenos. É um nome estranho, né? Catecúmenos é a preparação para o batismo. Seria o curso das águas que a gente dá aí em uma semana, 15 dias, mas há igrejas que demoram talvez 1 ano. Mas se existe essa crença de que ele já está salvo, mas ele tem que ter um tempo probatório para fazer parte ali do corpo local da igreja, então que se respeite isso. Mas nós cremos que, uma vez que a pessoa decidiu, ele creu, ele sabe o que está fazendo, ele tem revelação da cruz de Cristo, do sangue que ele foi perdoado, ele está sendo batizado em um nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados.
ele deve ser batizado. É o eunuco lá com o Felipe, né? Felipe. Sim, Ele falou, o que me exatamente. impede de batizar agora? Nada. Desceu da carruagem e batizou. O cara na hora. Todos entrarão no reino de Deus, até os que não aceitarem a ele. Veja, quem não aceita Jesus vai entrar no reino de Deus, João? Há essa possibilidade? Ela deve estar falando aqui do reino dos céus. Do céus, reino do Cristo, Porque né? o O reino de Deus é milênio, tudo. né? O reino dos céus é o milênio aqui na Terra. Lá em Mateus 25 fala da parábola, né? Do julgamento das nações, né? Que tive fome, deste comer, tive sede, deste beber. Esse texto ele está falando exatamente daqueles que ainda não nasceram de novo, que não eram filhos, mas por ocasião da grande tribulação, eles acolheram os filhos de Deus. Né? Então, eu creio que algumas nações vão sim entrar no reino de Deus, mesmo sem ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas isso não quer dizer que ele é salvo. No reino de Deus, no reino dos céus, aqui no milênio, vai ter a oportunidade de ele ser salvo crendo em Cristo Jesus. Mas hoje, se a pessoa ela não crê em Cristo, mas talvez faz boas obras, né? Se ela dá sopão aos pobres, se ela dá oferta, sustenta as viúvas, mas se ela não crê em Cristo e ela morrer dessa maneira, ela não vai ser salva e ela não vai poder entrar no reino dos céus. Ou seja, aqueles que podem ser que entrem no reino de Cristo, no governo de Cristo, sem ter crido em Cristo, são aqueles que estão vivos, estarão vivos nesse tempo, por ocasião da volta de Cristo. Da grande tribulação. E que não foram mortos, porque a grande tribulação vai matar uma terça parte dos homens. Vai matar uma terça parte 2 vezes. Então, bastante gente. Vai sobrar uma terça parte dos homens. Então, mas vai sobrar. E aí, essas serão as nações que serão, que serão reinadas por Cristo na terra. Veja, isso é muito importante que os irmãos, quem está nos ouvindo, que não sabe, faça a distinção entre reino dos céus e reino de Deus, né? e a vida eterna, né? A vida eterna quando a Bíblia se refere à vida eterna, à salvação, à graça, né? Já fala, é né? uma coisa. Quando ela se fala do reino dos céus, período. Galardão, ela fala de um período, de um governo que será na terra e será sobre os homens. Galardão não é a salvação. Galardão é uma recompensa por eu já estar sendo salvo. Eu correspondo àquilo que Cristo me chama a fazer, né? Nós cremos que é uma recompensa e é um lugar, é uma posição no reino. É isso que nós cremos, Nesse né? tempo de 1000 anos, né? E a gente pode um dia aqui explicar sobre isso e falar sobre... Tem assunto, né? Demais. A gente pode falar sobre o reino do céu. Quantas vezes Jesus, né, falou, o reino dos céus é semelhante a... Aí contou uma parábola. O reino dos céus é semelhante a... Contou outra parábola. Daqui uns dias nós vamos falar sobre o reino, né? Vamos falar. Daqui uns dias, né? Nós vamos fazer umas pregações. Você que está nos ouvindo, né? Se estiver curioso em saber sobre o reino... Mande a sua pergunta para a gente poder... eu quero aqui já ir partindo para o final, que já estamos aqui com 1h30 de programa. Muito rápido. Quase não... É porque é muito assunto, realmente o assunto é vasto. E eu tenho aqui mais de seis textos bíblicos que são talvez difíceis de alguns irmãos explicarem, porque aparentemente fala-se de perder a salvação. Mas hoje nem entramos nele, porque também quero dar espaço para que os irmãos façam perguntas, os irmãos encontrem na palavra argumentos. Já deve ter uns indignados aí falando aqui, ó, quero ver ele responder isso aqui semana que vem. Quero ver ele responder essa é forte, né? Tem algumas que são. A pergunta aqui é: quem é bom e tem caráter é salvo? Ou seja, quem é do bem é salvo e quem é do mal não é salvo? Veja, interessante é que Jesus falou exatamente, parece que bem ao contrário. Ele disse assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Sim. O Senhor não veio para quem não precisa, ele veio para quem precisa, quem está perdido. Então, na verdade, todos estão perdidos, mas alguns não reconhecem.
são cheios de justiça Onde abundou própria. o pecado? Superabundou a graça. Agora, quem não acha que nem tem pecado, como é que vai, como é que vai receber graça? A gente costuma dizer que no inferno tá cheio de gente boa e de boas com algumas intenções, né? Tá cheio de gente boa lá no inferno. No inferno não tem ninguém que não mereça estar lá. E no céu não tem ninguém que mereça. Tem um livro do John Bevere que fala, né? Do bem ou de Deus, né? Do bem ou de Deus. Outra pergunta que fizeram aqui é se eu fizer sexo antes do casamento, perco a salvação? Essa questão de perder a salvação, né? Se eu beber, fumar ou dançar, né? Dançar. Davi se já, for funk... Davi... Davi já tava fora aqui, né? Porque Davi dançou, né? E os TikTokers também, né? O Davi dançou e ainda mostrou algumas partes, né? Que a mulher dele ficou braba. Agora, mostrou as cuecas dele. Agora você vê como é que é complicado. Você é cerceado de todos os lados pela religião. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal. O camarada não pode beber, ele não pode dançar, ele não pode fumar, ele não pode nada. Você pode tudo. Na verdade, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando Jesus vem para te libertar, ele vem para te libertar de todas as coisas, inclusive daquilo que te aprisiona. Então grave isso na sua mente. Tudo o que te domina é o teu Senhor. Se o tabaco, o fumo te domina, se você não tem autonomia, então você é escravo do cigarro. Você precisa de libertação. Sim. Você tem um senhor, que é o cigarro, não é? Sim, a bebida, então, né? Como eu disse assim, esses dias para os irmãos no Encontro jogos. com Deus, eu não fumo, porque quando eu olho para aquela caixinha, tá escrito lá, fumar causa impotência sexual. Eu não quero. Nem eu. Você quer? Nem. Quem que quer? Então não vou. Eu olho lá e falo, não vou fumar. Fumar causa câncer. Não estou querendo câncer agora. Então, e eu acredito, aquilo que quem coloca ali é o Ministério da Saúde. Sim. Né? O Ministério da Saúde adverte. Então, veja, eu acredito no Ministério da Saúde. Por que eu vou? Então, se eu sou livre, eu não faço porque eu sou livre. Agora, se eu sou escravo, eu não tenho opção. Eu faço porque sou escravo. Agora, não quer dizer que eu não possa fazer. Então, se você bebe ou você não bebe, depende do que você acredita. Se você acredita que um copo de cerveja vai fazer você perder a salvação, realmente o sangue de Cristo que te comprou a salvação está muito barato. Você limitado, né, pastor? Limitado demais. Não, e o primeiro milagre de Jesus, então, azedou tudo. Transformou a água em vinho. É verdade. Esse é um outro tema para um outro dia. Né? A gente pode... Eu acho muito legal aquele seriado The Chosen, que ele passa muito essa pessoalidade de Jesus, né? Jesus dançando, Jesus se divertindo, Jesus dando risada, né? Porque ele é filho do homem. É o que ele falou tantas vezes. Justamente. Filho do homem. Que ele vem assim, ele quebra esse paradigma da religião, né? Assim, Jesus arrumando aquela hora que a carroça quebra lá, ele consertando, estando ali. Eu achei isso tão legal, porque passa essa sensação, né, que Jesus, de fato, ele viveu como nós vivemos. E viveu próximo, né? Muito próximo das pessoas, da alegria, né? Eu creio que o evangelho e era tanto que João se escandalizou, né? É. João, que ouviu no batismo, esse é meu filho amado em quem me compraz, depois manda um discípulo perguntar se Jesus realmente era o Filho de Deus, ou teria que esperar um outro por vir. É que ele ficou sabendo do milagre do vinho. Ele falou assim, ai, esse cara, rapaz, isso ele não devia nada. Isso é uma João coisa... era nazireu. Mas hoje você tem muitos crentes... Então, você tem muitos crentes que o ideal deles é João Batista. Sim. Não é? Você tem Cristo e aí você olha João Batista João perde Batista, a cabeça, né? Então, você vê, você tem o próprio Deus que encarnou e esse Deus agora multiplica o vinho. Esse é complicado para os irmãos mais legalistas responder essas questões. Multiplica o vinho, come, né? Ele é chamado... Senta com os beberrão. Ele é acusado, ele nunca foi, mas ele foi acusado de ser beberrão e glutão. Só porque ele tava com os amigo dos pecadores. Mas ele bebia vinho mesmo, e a igreja primitiva bebia vinho.
tanto bebia vinho que Paulo chama a atenção dos irmãos que eles estavam indo pra ceia e se embriagando, ué. Eu nunca ouvi falar que alguém embriaga com suco de uva, você já ouviu? Tem essa tese aí de que era suco de uva, não não esse era dia vinho. eu fui no médico, o médico falou pra mim, ele falou assim, você sabe, né, pastor, que não era vinho, né, que Jesus multiplicou. Foi, não era não. Não era não, o que era? Suco de uva. Não, era uma mistura lá que eu falei assim, Era suco de eu uva. falei, Aí, que Bíblia é essa? Aí o mestre Sala achou melhor o suco de uva do que o vinho. É viajado demais essa ideia desse povo. Então, e aí os que acusaram, eles estavam acusando Jesus do quê? Bebedor de suco de uva. Quem que acusa o outro de beber suco de uva? Mas eu fico... Tá doido? Você vê que a gente não. A gente fala tanto doido contra a embriaguez, né? Porque Efésios mesmo fala: não vos embriagueis com o vinho, com a dissolução. Ali ele está falando assim: não se embriague, mas encha do espírito. Né? Não embriague, mas aí pra receber essa advertência de não vos embriagueis, o que os irmãos estavam fazendo? Pensa só comigo. Os irmãos bebendo suco de uva. Aí Paulo fala: não se embriague. Devia estar o quê, né? Enxugando o caneco. Paulo era maluco da cabeça. Olha, tá bom, Paulo. Eu por mais que vai ser o último. O Paulo tava assim: olha, não vai embriagar de beber suco de uva. Quem que fica embriagado? Se ele fala não vos embriagueis, é porque os irmãos bebiam vinho. Ué, tá tão claro. A igreja primitiva bebia vinho, Jesus multiplicou o vinho. E Paulo fala, recomenda a Timóteo beber vinho. Sim. É ou não é? Faz bem pro estômago. Exatamente. Agora já tem gente falando que nós somos uma seita. Saiu um estudo. Já saiu um estudo aí agora, na Inglaterra, que fizeram esse estudo na Espanha. Porque a Espanha é o lugar onde mais, em média, se consome álcool. É mesmo? E aí eles acharam interessante que as pessoas morriam muito menos de problemas do coração. E aí eles fizeram uma tabela. Pessoa que toma um cálice de vinho por dia reduz em 30% a chance de morrer de problemas cardíacos. Aquele que... Olha que é complicado o negócio. Eu falei, quem que toma uma garrafa? O estudo fala que aqueles que tomam até uma garrafa por dia. Reduzem em 50% problemas do coração. Isso foi um estudo, foi feito... Eu fiquei pensando, ele reduz do coração, mas ele acaba com o fígado, né? Porque é que ele não fala, é que ele tava falando só do coração. Ele só não falou que tá morrendo de cirrose. Exatamente. Horroroso. Não morre do coração. Então, mas veja que o vinho, ele é representado na Bíblia. Nosso assunto até já mudou, né? Agora foi pro vinho. Mas é representado, é um símbolo da alegria. Né? Alegria Santo, né? é o vinho, é a alegria do Senhor. Então, essa ideia de que Deus é cerceador de prazer realmente é um desserviço para o Evangelho. Mas respondendo também a pergunta aí, pastor, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos que eles não estavam só bebendo vinho, mas eles estavam indo para os prostíbulos. Né? Ele orienta para os irmãos não irem para os prostíbulos, porque quando eles se unem com as meretrizes, eles estavam unindo o santo com o profano. Isso não era bom. Exatamente. E o apóstolo Paulo não diz que eles perderam a salvação. Diz que eles estavam ali fazendo algo que era ruim, querendo unir o Espírito de Deus com algo que não tinha o Espírito. É um absurdo que eles tinham. Mas não perde a salvação. Para trazer paz pro irmão aí, não perde a salvação. Não, e para deixar o religioso mais doido ainda, o único que ele envia lá para morrer, ele fala porque Alexandre o Latoeiro. O corpo, não, ele fala assim, para que o menino lá que estava saindo com a madrasta lá, sim. Que ele fala assim, que para que o corpo se perca, né? Você entrega o corpo a Satanás para que a alma seja salva no dia do Senhor. Vai entender? Ele entregou a Satanás. Na perdição, vai morrer o corpo, mas ele vai ser salvo. A alma, para que a alma seja salva. Aí confundiu tudo a cabeça do povo. Aí depois assunto para o próximo podcast. E aí? Esse texto já... Você quer... Fala desse texto aí, já acabou todos os argumentos. Há pecado que é para morte. Eu creio. Mas é para morte física. Então há pessoas que pecam realmente para morte aquele física. Texto de Tiago que nós vamos falar semana que vem, que é um dos textos que eles usam para fala aquela morte lá, é a morte física. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a semana que vem, você vai fazer as suas perguntas, você vai levantar as suas dúvidas, você vai mandar para a gente e nós vamos mostrar biblicamente. Semana que vem nós vamos tratar só dos argumentos bíblicos que supostamente salvação se perde. Ok. Eita, vai bom.
Já tá no Instagram. A caixinha de perguntas já está no Instagram e você já pode ir mandando a pergunta. Se você tem dúvida ou se você tem um amigo que tem dúvida, os irmãos gostam de falar. Não, sempre é um amigo. Tem um amigo meu, né? Que tenha dúvida. Amigo do amigo, né? Igual não há problema nenhum você ter dúvidas, né? É muito importante você suprir as suas dúvidas. O sítio do meu amigo. Agora, quero encerrar dizendo para os irmãos que, na verdade, não existe nenhum prazer no pecado. O pecado gera morte. De maneira nenhuma nós pregamos que pecado é bom. Pecado é mal. Pecado é mal. O pecado escraviza. Terrível. E nós fomos libertos da condenação do pecado. E quanto mais você prega que você é liberto da condenação do pecado, menos você peca. Menos lugar para a carne. A receita de Paulo é: ande no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andar no Espírito é a receita para termos uma vida de vitória. Agora, a pregação, a verdade que nós somos filhos e uma vez filhos, sempre filhos. Temos o Espírito de Deus. Não morremos mais, passamos da morte para a vida. Somos guardados pelo poder de Deus, nos traz a paz de Cristo. Amém. É verdade ou não é? É verdade. A paz de Cristo está no seu coração. Quero encerrar hoje agradecendo o pastor Alessandro, pastor João Paulo Amaral, e dizer que você precisa cada dia mais ter a sua fé firmada na palavra. Na palavra. Então, não se abstenha de fazer perguntas, envie as suas perguntas, as suas dúvidas, e juntos nós vamos crescendo na revelação da palavra, porque esse é o podcast Novamente, renovação da mente, para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Obrigado por ter ficado até aqui conosco. Deus abençoe você. E até o próximo episódio do Novamente. Deus te abençoe.